estudantes de eletrônica, vamos analisar o funcionamento agora do capacitor ou condensador na corrente contínua. Outro vídeo tem a explicação de como o condensador se comporta com a corrente alternada. Quais os objetivos dessa nossa aula de hoje? Analisar o funcionamento do condensador ou capacitor na corrente contínua, CC. Calcular o tempo de carga ou descarga do condensador ou capacitor. Um detalhe que, em inglês, a corrente contínua pode ser DC, simplificado por Direct Current. Então, pode acontecer de acharem aí DC. DC e CC é a mesma coisa. Bom, o que nós observamos? Observamos que o capacitor para a corrente contínua, ele é um circuito aberto. Tá? Ele é um circuito aberto, ele não deixa passar, enquanto que para a corrente alternada, ele deixa a corrente alternada passar. Bom, só que o que acontece aqui? Na corrente contínua, vai haver um movimento de elétrons que servirá para carregar ou descarregar o condensador. Vamos aqui imaginar esse esqueminha aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma fonte de corrente contínua, positivo, negativo, representado por essa simbologia. Tá? Eu tenho uma chave com duas posições, posição 1, posição 2, ligados a uma resistência que alimenta o condensador ou capacitor. Aqui está o símbolo, tem uma outra aula que eu falo sobre os símbolos de capacitância, de capacitor, de condensador. E aqui é o símbolo da resistência. Bom, o que eu tenho que analisar? A posição dessas duas chaves. O que acontece quando a chave está em 1 e o que acontece quando a chave está em 2? Uma característica importante do condensador é a sua carga e descarga, que possui uma relação temporal para atingir seu valor de carga máximo ou mínimo, dependendo do caso. Claro, no caso da carga, ela demora um certo tempo para se carregar totalmente. E ele também vai demorar um certo tempo para se descarregar, para se esvaziar. Eu gosto sempre de lembrar que o condensador, o capacitor, pode ser comparado a uma caixa d'água, a um reservatório de água. Eu encho ele e esvazio. Eu não encho um reservatório rapidamente, ele demora um certo tempo para encher. Eu tenho uma piscina, ela vai enchendo aos poucos, ela vai acumulando. Depois eu tenho água ali que eu posso retirar, que também eu retiro aos poucos, eu não retiro de uma vez. Bom, vamos analisar aqui o que acontece quando estiver na posição 1. A posição 1 representa a posição de carga do condensador. Olha aqui. Eu ligo o positivo da minha fonte através de uma resistência que está ligada no condensador. A posição 2 representa o quê? A posição 2 eu desligo a minha alimentação e vou ligar uma resistência em paralelo com o condensador. Então, a posição 2 equivale a uma descarga do condensador. Eu estou fechando o condensador com a resistência. É o que eu coloco aqui. Quando a chave estiver na posição 1, através de R, da resistência R, haverá uma carga. Tá? Ela terá a tensão da fonte após decorrido um determinado tempo. Então, eu encho esse condensador com a tensão da fonte. O máximo que ele vai encher é a tensão da fonte. Se essa minha fonte for 3 volts, no máximo que eu tenho aqui será 3 volts. Na posição 2 da chave, ocorrerá a descarga do condensador, do capacitor, pelo R. E depois, ao momento que ele vai estar com 0 volts. Podemos calcular o tempo de carga e descarga do condensador. Para isso, usaremos a seguinte fórmula, T igual a RC. Aqui nós temos o T é o tempo em segundos, o R é resistência em ohms e a capacitância é em farad. Muito cuidado, eu sempre lembro ao estudante se preocupar com as unidades. Não pode misturar unidades, senão os cálculos darão errado. Tá? Lembrando aqui que é esse circuito que eu estou trabalhando. Bom, o que diz a teoria? Esta relação determina o tempo necessário para carregar ou descarregar 63,2% da tensão. Esse tempo igual a RC, ele só carrega 63% aproximadamente.
Ele não carrega todo. Para que ele atinja a carga máxima, teremos que esperar 5 R6. Por isso que nós temos aí uma fórmula diferente. Observa aqui o gráfico da carga e da descarga. Esse eixo vertical, ele é a tensão. O eixo horizontal é o tempo. Então, esse tempo aqui, a cada unidade aqui corresponde a um RC, a resistência vezes a capacitância. Então, no primeiro RC, ó, eu tenho aqui aproximadamente 60%. No segundo RC, eu já tenho quase 80%. No terceiro, eu já estou aqui em quase 90%. No quarto, eu já estou aqui em quase 90%. No 5, eu atinjo 100% de carga. Então, somente quando eu chego a 5 RC que eu consigo fechar o tempo para carregar o condensador com toda a tensão da fonte. A descarga é a mesma coisa. A descarga começa, ó, tempo zero aqui, ela começa cheia, o condensador está lotado, está com a tensão da fonte, eu ligo a resistência, ele vem descendo. Aqui em 1 ele já descarregou 60%, em 2 ele já está em 30%, em 3 ele já está em menos de 20%, 4, 5 já está em 0. Então, o que vale para a carga, vale para a descarga. Logo, como que ficará esse cálculo? T igual a 5 vezes R vezes C. 5 vezes R vezes C. Tempo em segundo, resistência em ohms, capacitância em farad. Bom, vamos agora fazer um cálculo de carga do condensador. Olha só o circuito que eu proponho aqui. Uma fonte de 5 volts, uma resistência de 10 kΩ e um condensador de 100 microfarads. Então, eu quero saber aqui o tempo que vai demorar para carregar esse condensador com os 15 volts. Bom, primeiro eu mudo as unidades. A resistência de 10K são 10.000 ohms. Eu tiro o K, que é 1.000, substituo. O condensador são 100 microfarads. Microfarads é 10 a menos 6. Então, 10 a menos 6, eu substituo, fica em farad. 10 a menos 6 com 10 ao quadrado, repito a base, subtraio aqui os expoentes, porque já é menos 6. Vai ser 2 menos 6. Claro que o produto de potência de mesma base, repete a base, soma os expoentes. Só que 2 menos o 6, ou seja, 2 mais o menos 6, é 2 menos 6, que é igual a 10 menos 4. A fórmula 5 vezes R vezes C. Então, tempo de carga, 5 vezes R, que é 10.000, tá? 10.000 é 10 a quarta, vezes 10 a quarta, um corta com o outro, vai dar 5 segundos. Então, um condensador ligado dessa forma, com a resistência de 10K e um capacitor de 100 microfarads, ele vai demorar 5 segundos para encher com 15 volts. E aqui, gente, a tensão não varia com o tempo, tá? Eu posso ter qualquer tensão. Ah, professor, mas são 9 volts, 5 segundos. São 250 volts, 5 segundos. A fórmula não inclui tensão aqui nesse caso. Ele sempre se carrega com a tensão total. Bom, com esse mesmo circuito, eu quero agora mudar a posição da chave e descarregar esse condensador. Quanto tempo eu vou demorar para descarregar para que ele fique com 0 volts? Bom, a resistência que eu vou usar é de 100K ohms. Então, eu transformo 100K para ohms. 100K, o K é 1.000, são 3 zeros. Aqui vai ser 10 a quinta potência, são 5 zeros. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zeros, 10 elevado a 5, 10 a quinta. A capacitância será de 100 microfarads. Ora, micro é 10 a menos 6, já tínhamos transformado 10 a menos 4. Então, aqui eu tenho 10 a quinta e aqui eu tenho 10 a menos 4. A fórmula 5 vezes R vezes C. 5 vezes 10 a quinta vezes 10 a menos 4. Ora, 10 a quinta vezes 10 a menos 4, repete a base 10, subtrai um pelo outro, 5 menos 4. Que será 5 mais o menos 4, 5 menos 4, 1. Será 50 segundos. Olha bem,
Como eu aumentei a resistência ao aumento do tempo de descarga. Demorará 50 segundos. Claro que se eu colocasse aqui uma resistência também de 10K, ele também demoraria o mesmo tempo da carga. Se a resistência é igual, também iria demorar 5 segundos. Como eu aumentei a resistência, eu aumentei o tempo da descarga. Obrigado por chegar até aqui ao final da nossa aula. É muito importante que o estudante assista até o final. Eu agradeço. Deixe um like se gostaram, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Boa sorte, bons estudos e até a próxima aula.